Essa ação no mercado jurídico trabalhista é uma grande oportunidade, mas talvez não dure muito tempo, porque assim como toda grande oportunidade jurídica, você tem uma janela para aproveitar que naquele momento está muito bom para atuar e depois o mercado começa a se regulamentar ou as ações começam a ficar escassas. Então, se você atua com o direito do trabalho ou quer atuar com o direito do trabalho, acompanhe esse vídeo até o final. Quando a gente lida com o direito do trabalho, normalmente nós estamos falando de violações ao direito trabalhista do empregador, isso é óbvio. Mas de tempos em tempos surgem alguns filões de mercado onde algum determinado direito não estava sendo observado ou o entendimento não era favorável e passa a ser favorável ou aquele direito passa a ser observado. É o caso que a gente vai trabalhar hoje dos operadores de empilhadeiras. Quem trabalha nessa função exerce uma atividade que pode ser considerada, está sendo considerada pelos tribunais como uma atividade periculosa. Só que essa atividade ela é exercida de forma intermitente, então não é todo dia, não é toda hora que esse operador está realizando essa atividade. Por não ser toda hora, por não ser consistente, não estar durante toda a jornada de trabalho do operador, as empresas que empregam esses operadores normalmente não pagam adicional de periculosidade. Mas essa atividade está sendo discutida judicialmente cada vez com mais vigor e cada vez com mais decisões favoráveis, mostrando que isso que eles fazem em determinado período do dia, às vezes nem todos os dias, tem tanto perigo, pode trazer um perigo tão grande à vida deles, que merece sim e é devido sim o adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base. Tá, e o que eles fazem? Deve estar perguntando, o que eles fazem? Será que eles operam a empilhadeira? Tem risco de tombar? Risco de se machucar lá na operação? Não, não é isso. Quando você vai operar a empilhadeira, além de operar ela, você precisa fazer a troca do gás liquefeito de petróleo. E esse gás ele tem uma grande volatilidade e tem um grande risco de explosão. Uma explosão ali normalmente indica ou pode levar a uma fatalidade. Então, o risco associado a essa atividade de trocar o gás é muito grande. E é daí que vem o direito ao adicional de periculosidade. Eu vou trazer 2 julgados aqui para você ver como está sendo decidido. Esse primeiro aqui é um entendimento do TRT4, que ele aplicou a súmula 364 do TST, se você não sabe o que é a súmula, depois eu vou te explicar, mas que basicamente reconheceu que a atividade de troca de gás da empilhadeira apresenta exposição à condição perigosa e, por isso, é devido ao adicional de periculosidade. Tem esse outro aqui também, que é uma notícia aqui do SOS Trabalhador que fala, olha, o abastecimento de GLP seja rápido e ainda que por poucos minutos, deve-se considerar que o inflamável em questão é um explosivo, podendo uma explosão ser desencadeada a qualquer momento. Então, de maneira bem simples, é basicamente isso. Você tem operadores de empilhadeiras em todo o Brasil que normalmente não recebem esse adicional de periculosidade, porque essa atividade é uma fração do que eles fazem no dia a dia, na semana deles. Eles têm esse direito que está sendo reconhecido judicialmente, que o adicional de periculosidade, ainda que a atividade seja rápida e algumas vezes na semana, é sim devido a ele. E tem todo esse gap. Qual que é o gap? Qual que é a lacuna de mercado? Nesse momento, poucas empresas pagam esse adicional de periculosidade, porque até então não era visto como uma necessidade esse pagamento, e muitos empilhadores ainda não entraram com uma ação para obrigar o pagamento desse adicional de periculosidade. Então, esse é o momento ideal para atuar no mercado. Daqui a um tempo, se a gente deixar passar alguns meses, alguns anos, o mercado ele vai começar a se regularizar. Então, quem contrata operador de empilhadeira vai começar a pagar esse adicional de periculosidade por obrigação de decisões, por não querer ter esse passivo trabalhista. Então, menos pessoas vão ter esse direito. E com o tempo, cada vez mais trabalhadores vão ter ingressado com essa ação e cada vez menos, você vai ter uma fatia menor de mercado para trabalhar. Então, se faz sentido para você, se você já atua no trabalhista, você pensa em atuar no trabalhista, eu diria que agora é o momento ideal para atuar com essa ação. E para você entender melhor como que funciona esse caso, a gente trouxe um caso prático que foi julgado, que foi deferido para o trabalhador o direito de receber o adicional de periculosidade. Juntamos todos os dados aqui do processo real para você entender como é que funciona, para você ter uma ideia de valores, para você entender quais são os critérios de julgamento e estar preparado
para decidir se vai atuar com essa ação ou não. Depois que eu te mostrar o caso, eu ainda vou te mostrar como que funciona a cobrança de honorários. Daí você vai entender não só a parte jurídica e todo o decorrer jurídico da ação, mas também quão lucrativa pode ser para o seu escritório. Nesse caso real, a reclamante ela foi admitida lá em 2019 e trabalhou com operador de pilhadeira até 23 de janeiro de 2023. A partir de 24 de janeiro de 2023, foi afastada pelo INSS por um acidente de trabalho. Ela atuava num veículo movido a GLP, então é bem importante que ser movido a GLP é uma condição muitas vezes determinante para um processo desse, que é uma substância altamente inflamável, e o operador era, responsável pelo reabastecimento e troca do botijão vazio na área onde ficavam as outras botijas de gás. E ele nunca recebeu, nesse tempo de trabalho, o adicional de periculosidade. No processo, o advogado ele fez os seguintes pedidos. Ele pediu para que fosse pagos 30% do salário base referente ao adicional de periculosidade desde 2019 até 2023, foi quando ele foi afastado, sobre o salário base dele, com reflexos em 13º, férias e FGTS. Se você está atuando numa ação dessa, a primeira coisa que você tem que fazer, então chegou esse cliente com esse perfil, verificou que se enquadra realmente no caso de adicional de periculosidade, mexia com o gás, você tem que liquidar a inicial, porque dessa liquidação inicial você vai propor ação. Para te mostrar como fica esse caso, eu vou usar o cálculo jurídico, que já traz o resultado de maneira rápida e prática, mas você pode utilizar o que fizer sentido para você na tua advocacia, pode ser uma planilha ou algum outro software. Aqui no cálculo jurídico, depois de preenchido o histórico salarial, colocando que é devido ao adicional de periculosidade e pedindo para calcular o FGTS, a gente já chega no resultado rápido aqui. Então, que diz que o valor corrigido do adicional de periculosidade mais o FGTS para esse cliente é de R$26 mil. Perceba que esse cliente ele tem um salário base que é um salário base abaixo da média de mercado para operadores de empilhadeira, que normalmente recebem de R$3 a R$4 mil, e a média mensal desse cliente era R$1.600. Então a gente está lidando aqui com um cliente de um salário médio menor que a média de mercado para operadores de empilhadeira. Então, esse processo, naturalmente, ele vai dar um pouco a menos do que normalmente você vai encontrar no mercado. O objetivo aqui é só trazer um caso real para você ter uma ideia de funcionamento da ação. Depois que você pega o caso, analisa, verifica que se enquadra, fez o cálculo, é necessário você fundamentar a tua ação. E eu vou trazer 3 fundamentações que são essenciais para esse caso. Então, se você pensa em atuar, já prepara para tirar um print screen da tela, para anotar os artigos para depois colocar na atuação. Então, o primeiro artigo que você vai trazer, mas ele não é o suficiente para toda a fundamentação, é o artigo 193 da CLT, que diz que são consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que implicam risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador e que o adicional é de 30% sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Você traz junto para fundamentar a súmula 364 do TST, que vai dizer o seguinte, e essa é bem relevante, sem isso daqui você não tem uma boa fundamentação. Ela diz: tem direito ao adicional de periculosidade um empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. No caso em questão, o operador de empilhadeira é de forma intermitente. Por isso, você precisa trazer essa súmula para dar robustez para a tua ação. Porque só o primeiro, se você trazer só o que está na CLT, a defesa vai falar, poxa, não foi em caráter permanente, não foi o tempo todo que ele realiza essa atividade, apenas algumas vezes por dia, algumas vezes por semana. Mas a súmula 364 do TST já rebate esse argumento e já diz, não, tá aqui, tá sumulado, inclusive, que ainda que seja de forma intermitente, tem direito. Além disso, eu recomendo você utilizar esse recurso de revista do TST, que diz o seguinte aqui, olha, o trabalhador que efetua o abastecimento de empilhadeira, então é bem específico, a gente está trazendo algo exatamente do caso, por meio de troca de cilindros de GLP, mesmo que 3 vezes por semana, então só 3 vezes por semana, isso já vai ensejar o direito. Vamos ver o que diz. Faz jus à percepção do adicional de periculosidade, visto que configurado o contato com agente inflamável de forma intermitente e habitual. Então não é que ele fez uma vez em toda a história de trabalho. Não, ele tinha uma frequência, uma habitualidade, ainda que não
permanentemente estava realizando aquela atividade. Então, com isso, você já tem a base da fundamentação para a sua ação para defender o teu cliente. Nesse caso concreto que nós estamos analisando, foi utilizada essa fundamentação e veio uma sentença. A sentença eu vou mostrar em duas partes. Primeiro o que o perito diz e depois o que foi sentenciado. Na tela eu vou colocar para você o que o perito diz dessa função de operador de empilhadeira. Ele traz aqui: a operação de troca dos cilindros de gás GLP da máquina empilhadeira é atividade considerada de risco. Além do risco de exposição e incêndio, o manuseio inadequado dos botijões podem causar acidentes graves. O perito ele vem confirmando que realmente é uma atividade periculosa e a sentença, com base nessa confirmação e com base nas decisões passadas que estão cada vez mais fortes em relação ao operador de empilhadeira, confirma a procedência da ação, expressando da seguinte forma: pagar ao reclamante o valor que for apurado em regular liquidação de sentença a título de 30% do adicional de periculosidade, mais reflexo em 13º, férias e FGTS. Também fala aqui que a reclamada vai ter que pagar os custos, vai ter que pagar os honorários periciais e ter que pagar honorários de sucumbências também. Então, resumindo, essa é uma ação que ela é simples quando você tem os fatos que colaboram e que realmente indicam essa periculosidade. Nesse caso, foi uma ação rápida, durou um ano e pouco e foi procedente e teve um valor que é expressivo. Mesmo um salário que está abaixo da média trouxe bons... Mesmo salário abaixo da média trouxe bons honorários. Mesmo tempo de permanência na empresa não tendo sido 5 anos também. A gente está falando de 3 anos. Eu vou mostrar para você agora como foi a parte de honorários dessa ação e formas que você pode precificar no seu escritório de advocacia. Os honorários dessa ação, eles são divididos em 2 momentos: os honorários advocatícios, os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais que você define com o seu cliente. O valor bruto do cálculo dessa ação lá na liquidação foi R$ 26.755, que eu apurei, deixa eu mostrar aqui, pelo cálculo jurídico, que eu exportei o relatório e esse relatório ele pode ser utilizado para fazer a liquidação dos valores na justiça. Aqui ele está em R$ 26 mil, que é devido à reclamante. Então eu voltei aqui, R$ 26 mil. Então o valor bruto do cálculo deu R$ 26.755. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 15%, nesse caso R$ 4 mil de honorários sucumbenciais. Eu coloquei aqui 30% de honorários contratuais, que daria R$ 8 mil. No caso em questão que nós analisamos, o total de honorários recebido pelo escritório seria R$ 12 mil. É importante você estar atento a prática do percentual de honorários contratuais. 30% que nós colocamos aqui é um honorário médio de mercado. É um honorário muito praticado por todas as regiões do Brasil. No entanto, quando a gente fala de ações com proveito econômico muito alto, é normal os escritórios de advocacia diminuírem esse percentual para corresponderem ao mínimo ético da sua localização. Tem vários lugares no Brasil, então não vou trazer aqui a tabela de todos os lugares, mas que o mínimo é 20%. Se eu estou falando, por exemplo, de uma ação que tem potencial de dar R$ 1 milhão para o seu cliente, 20% de R$ 1 milhão é 200 mil. Tem vários escritórios que, diante dessas ações, vão reduzir o percentual, explicar para o cliente: olha, eu vou cobrar o mínimo que eu posso cobrar. Mostra, nesse caso eu recomendo, mostra a tabela, mostra que está lá na tabela ética da OAB que o mínimo é 20%, como estratégia de retenção desse cliente. Porque, poxa, eu prefiro ganhar 20% de 1 milhão, ter 200 mil de honorários no meu escritório, do que cobrar 25%, que vai dar 250 mil, e às vezes perder esse cliente numa outra negociação. Então, para você ficar atento, é normal essa negociação de percentual em causas de valores mais altos. Então, você precisa saber que talvez aconteça, ou talvez o teu cliente que tem uma ação mais alta já venha querendo negociar com o teu escritório. Uma cláusula que eu recomendo muito você colocar nesses contratos, vou deixar aqui na tela para você ver, é: o contratado fica desde já autorizado a reter seus honorários no momento do recebimento dos valores devido ao contratante, resultantes do sucesso da demanda, mesmo que de forma parcial. É basicamente você já está autorizado a ficar com seus honorários e passar para o teu cliente. Depende de onde você estiver, você vai fazer um repasse para o teu cliente do valor, mas você já está autorizado a reter os seus honorários ou a fazer um destaque no processo. Isso dá uma segurança e diminui a inadimplência do teu escritório de advocacia. Então veja que a gente falou aqui de um caso de R$ 12 mil.
não é o caso mais comum. É normal os salários de operadores de empilhadeira serem maiores de R$ 3.000. Se você pega um de R$ 3.000 e o período não é 3, mas sim 5 anos de contrato de trabalho, a gente está falando de honorários que vão ser mais ou menos 3 vezes o que a gente apresentou aqui, então entre R$ 30 e R$ 36.000. Tem uma boa rentabilidade para o teu escritório de advocacia. Mas antes de você sair comemorando que vai fechar os contratos, que vai receber esses honorários, é importante você estar atento a 3 erros bem comuns nessa ação. O primeiro erro é não considerar a evolução salarial para o cálculo do adicional de periculosidade, tanto na liquidação inicial quanto na parte de execução do processo. Então você não vai utilizar o salário mínimo ou não vai utilizar uma média qualquer. Utilize a evolução real. Você pode olhar na carteira de trabalho, pode pegar os olerites. Se você não tiver os olerites, usa a carteira de trabalho. Você pode utilizar o extrato do FGTS para saber quanto ele estava recebendo, mas utilize o salário real, o salário base real do teu cliente. O segundo erro é deixar de fora o reflexo em hora extra e hora extras noturnas. Então, o adicional de periculosidade vai interferir sim em hora extra e hora extra noturna e você precisa considerar no teu cálculo. Então, você tem que olhar os anos, os períodos trabalhados do seu cliente e verificar se existia hora extra noturna nesse período, que você também tem reflexo e incidência do adicional de periculosidade nessas horas. O terceiro erro é não falar na petição inicial que você está lidando com uma estimativa dos valores. Você vai fazer o cálculo o mais correto e o mais preciso possível com base na documentação que você já possui. Mas você precisa deixar bem claro que é uma estimativa, podem aparecer dados novos durante o processo, dados que você não tinha acesso e que a empresa vai fornecer ao processo, que vão, no final do processo, gerar o cálculo, a liquidação exata desse valor. Lá dentro do cálculo jurídico, quem é assinante tem acesso às petições, a modelos de petições do direito do trabalho e temos em todas elas um tópico falando sobre os cálculos serem uma estimativa na inicial. Se você assistiu o vídeo até agora, você deve estar animado para fechar uns contratos com operadores de empilhadeiras. Mas antes de você fechar esses contratos, espero que você feche 10, 20, 30, 100, quem sabe 1000 aí, 1000. Tô desejando 1000 para você. Mas antes disso, curta o vídeo e se inscreva no canal. Nós estamos colocando toda semana vídeos mostrando oportunidades jurídicas em diversas áreas do direito. E se você tem alguma que você queira que a gente analise, comente aqui embaixo. É isso, até mais. Obrigado.